Sejam bem-vindos a mais um painel online da AirJob. Meu nome é Antônio Mendes Neto, sou mais conhecido na aviação como Mendes e sou o diretor executivo e fundador da AirJob Auditores e Consultores Independentes e serei o facilitador deste painel online. A minha formação primária me permita fazer essa apresentação primeiro para que a gente possa mostrar qual experiência eu tenho em gerenciamento de riscos. A minha formação primária é de piloto comercial de helicóptero, que se deu em 1982. Eu voei comercialmente até o ano de 1994 e a grande maioria das minhas horas de voo foram na selva amazônica em apoio a equipes sismográficas. Somei um pouco mais de 11.800 horas de voo, sendo que nos últimos anos eu voei mais na aviação executiva. Tenho formação como investigador de acidentes aeronáuticos, sou gestor de segurança operacional com formação na ANAC, tenho formação como auditor aeroespacial ISO 15100, sou facilitador de treinamentos em CRM Corporate, também com formação na Agência Nacional de Aviação Civil, e sou um dos facilitadores da AirJob em palestras, seminários, workshops e treinamentos presenciais ou à distância. Podemos definir gerenciamento de riscos como a identificação de possíveis efeitos de uma incerteza em objetivos, com avaliação de sua tolerabilidade, que é a análise da sua probabilidade em se manifestar e, caso se manifeste, quais serão as suas severidades. Nem sempre esses efeitos, quando e se manifestarem, serão negativos. Eles também podem ser positivos. As incertezas são o estado, mesmo que parcial, da deficiência de informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, suas consequências ou sua probabilidade. A maior das falhas em gerenciamento de riscos é pela falta de análises periódicas de perigos e seus respectivos riscos, já que com o decorrer do tempo novos perigos podem surgir e os riscos associados a perigos também podem sofrer mudanças. Mas por que gerenciamos riscos e não perigos? Nós temos a certeza de que até o final deste painel vocês poderão responder a essa pergunta corretamente. Um gerenciamento de risco eficaz pede que trabalhemos proativamente as falhas sobre os aspectos de fatores técnicos, humanos e organizacionais. Muitos dos roteiros que devemos seguir, como checklist, já existem e estão publicados e disponíveis. Então, nós não precisamos reinventar a roda. E os processos para desenvolvimento, implementação e gerenciamento de riscos em qualquer atividade ficaram muito mais fáceis de serem entendidos após a publicação da norma ISO 31000. O acrônimo ISO significa International Organization for Standardization, ou Organização Internacional de Padronização. A ISO 31000 é uma evolução de uma norma australiana, de número 4360, que surgiu em 1999. E que é a primeira norma sobre gestão de riscos. Essa norma teve a sua primeira revisão em 2004. A ISO 31000 utilizou de sua estrutura para o seu desenvolvimento.
Em 2005, foi apresentada em uma reunião em Tóquio a linguagem comum a ser aplicada em processos de gerenciamento de riscos e teve a sua publicação como ISO 31000 em 2009, sendo um consenso entre 35 países, incluindo o Brasil. Ela é uma norma de convergência. Essa linguagem comum cria harmonia de padrões para critérios e processos. Processo padrão para ser seguido por todos para qualquer tipo de empresa, segmento ou atuação. Ela apresenta também como lidar com uma incerteza e critérios e matrizes de riscos idênticas, independente da área de atuação, seja financeira, meio ambiente, não importa qual. O mundo ocidental já se acostumou a ver esse ideograma chinês composto por 2 caracteres que juntos podem ser traduzidos como crise. E também já é bem difundido no mundo ocidental que quando separamos esses caracteres, eles são traduzidos como oportunidade, fonte de ganho, e perigo, fonte de perdas. Então, um risco que gera uma crise por contextos externos ou internos também pode ser uma fonte de ganhos, melhorias possíveis em uma organização. Um risco, em um primeiro momento, pode ser uma fonte de perdas, mas quando trabalhado reativamente, ou seja, após um evento não desejável, também pode ser uma grande oportunidade para uma melhoria. E é por esse motivo que dizemos sempre que todo evento não desejável deve ser estudado, para que se permita entendê-lo e implementar defesas que mitiguem a possibilidade de sua recorrência. Hoje é consenso que é uma boa prática a implementação de processos e protocolos para a gestão de riscos. E qual atividade deve implementá-la? Todas. Governança corporativa, finanças, segurança empresarial, meio ambiente, qualidade, e aí vai. A implementação de processos e protocolos para a gestão de riscos gera uma grande economicidade. Os benefícios superam os custos de sua implementação e com grande ganho em imagem institucional. A gestão de risco se faz através de processos estruturados, começando por aceitar esta definição, que é a identificação, análise e eliminação ou mitigação dos riscos que ameaçam as capacidades de uma organização a um nível aceitável. Definição de risco é a avaliação das consequências de um perigo, expresso em termos de probabilidade e severidade, tomando como referência a pior condição possível. Então, nós temos 2 componentes a serem avaliados em qualquer risco: a sua probabilidade e a sua severidade. Antes da apresentação dos slides contendo alguns estudos de caso e processos e protocolos estruturados que nos permitem gerenciar riscos em qualquer atividade produtiva, vamos nivelar os conhecimentos e padronizar o entendimento de alguns conceitos que fazem parte desses processos e protocolos. Isso é importante para que vocês possam personalizá-los, se for o caso, para se adequarem às características únicas da atividade na qual querem gerenciar seus riscos. Então, vamos nivelar os nossos conhecimentos sobre erro e violação, falha ativa e falha latente, perigo e risco, probabilidade, severidade e tolerabilidade.
Vamos iniciar os conceitos, o nivelamento desses conceitos sobre erro e violação. É da natureza humana errar, mas só um tolo persevera no erro. Bem, isso já era propagado desde o século I a.C. pelo orador, senador, escritor romano Túlio Cícero. Nós erramos quando a nossa atuação não ocorre de acordo com a nossa intenção, ou a intenção não é apropriada. Isso é devido à falta de informação, conhecimento. Já a violação é cometida intencionalmente. Alguém detinha do conhecimento de como algo deveria ser realizado, mas não realizou, mas realizou de outra maneira, melhor dizendo. Ou seja, alguém estava motivado para não realizar algo da maneira que deveria ser realizado. As frases contidas nesse slide são autoexplicativas, mas infelizmente pouco aceitas por várias organizações. A pior das violações é institucional, que é aquela incentivada pela sua organização. Quem já não foi incentivado a fazer algo que se sabia que não poderia ser feito daquela maneira? Quem nunca ouviu uma dessas duas frases? Eu sei que não pode, mas fulano faz. Independente de quem partir uma solicitação indevida para violar, ela continuará sendo uma violação. E quem arcará com as suas consequências é quem irá cometer a violação. Para quem investiga eventos não desejáveis, a linha de raciocínio que seguimos é: houve a intenção? Só um parênteses aqui, quando eu digo a linha de raciocínio que seguimos em investigação, é porque, como agente de segurança de voo, eu já participei de várias investigações de acidentes e incidentes na atividade aérea, investigações independentes junto à Comissão de Investigação de Elo-CIPAE também, ok? Se não houve a intenção, existem fortes chances de haverem falhas em treinamentos ou na padronização ou até na falta de padronização. Mas se houve a intenção, é uma violação que pode ter sido causada por cultura de grupo, cultura organizacional ou cultura profissional. Conceito de falha ativa e latente. A falha ativa é toda falha que causa um evento não desejável. Nós associamos a ela a imagem da ponta de um iceberg, porque normalmente muita coisa acontece antes para contribuir com o evento não desejável. Já as falhas latentes são o grande problema, pois como não causam um evento não desejável de imediato, dependem da soma de outras falhas latentes para que disparem uma falha ativa e, na grande maioria das vezes, passam despercebidas ou são negligenciadas até que tenhamos o evento não desejável. Os principais causadores são, para as falhas latentes, a falta da identificação de perigos e seus respectivos riscos associados. Para as falhas ativas, o principal causador é a falta da análise de tolerabilidades de um risco específico. Esse é o modelo de protocolo estruturado que utilizamos para eleger perigos e decidirmos se as consequências de seus riscos podem ser aceitas como se apresentam, ou se necessitam de processos mitigadores para melhorarem as suas possíveis severidades. Caso queiram receber este modelo para uso ou adaptação, é só encaminharem um e-mail para ensino@airjob.com.br
e nós disponibilizaremos como anexo a e-mail. Vamos dar alguns exemplos de falha latente e falha ativa para facilitar a assimilação desses conceitos. Tipo de atividade: lazer com os amigos no final de semana. Qual é a falha latente? Fazer churrasco dentro da piscina em uma churrasqueira elétrica. Ela é uma falha latente porque ainda não tivemos nenhum problema, mas tem muita coisa que pode acontecer para que isso se torne uma falha ativa. E no caso, a falha ativa será receber uma descarga elétrica que poderá levar à morte. Talvez esse grupo de amigos faça isso há muito tempo, sem nunca ter tido um problema. Mas a falha latente está aí, esperando somente mais uma falha se somar a esta para que aconteça um evento não desejável. Outro tipo de atividade social amorosa. Falha latente. Para essa atividade, transar sem camisinha. Quais as possíveis falhas ativas para essa falha latente? Gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível ou uma fuga necessária de uma das partes. Uma pergunta importante. Transar sem camisinha é um erro ou uma violação? Depende do tipo de sexo e do país onde você estiver transando. Em alguns países, o relacionamento sexual com objetivo financeiro só é permitido se você usar preservativo. Em outros, não. Outro exemplo para a nossa análise. Tipo de falha, transporte. Tipo de atividade, transporte. Tipo de falha latente, andar de moto sem capacete. Quais as possíveis falhas ativas para esta falha latente? Traumatismo craniano, em caso de uma queda ou colisão, ou ser multado. Ok, então vamos perguntar novamente a vocês. Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem na resposta. Andar de moto sem capacete é um erro ou uma violação? Depende de onde você está. Nos Estados Unidos, de 48 estados, apenas 19 e o Distrito de Colômbia exigem o uso de capacete. Já no Brasil, é uma infração grave, ou seja, uma violação. Vejam que quando analisamos um fator contribuinte de um evento não desejável, é necessária uma pesquisa aprofundada para termos embasamento para enquadrar este fator contribuinte como erro ou violação. Um exemplo agora na atividade aérea. E isso aconteceu comigo quando voava na Amazônia. Está aí o meu querido Hotel Limeyanque, um dos helicópteros que tive o prazer de pilotar. Tipo de atividade, voo de sismografia. Falha latente. Transporte de produto tóxico ou inflamável na cabine. Falha ativa possível. Um vazamento de produto na cabine, intoxicando por inalação piloto e passageiros. Mais adiante, vamos voltar a esse estudo de caso para apresentarmos as defesas que foram aplicadas para aceitar este perigo em operações sismográficas. Este gerenciamento de risco foi feito reativamente, ou seja, após o evento não desejado. Perigo e risco. Já que nivelamos os conceitos sobre o que é falha latente e falha ativa, a partir de agora nós substituiremos esses termos por perigo e risco, respectivamente. Perigo é a falha latente e o risco é a nossa antiga falha ativa. O risco é uma consequência do perigo. Assim, em um perigo, nós podemos ter vários riscos, como vimos anteriormente. Para lembrar,
no perigo de andar de moto sem capacete, nós podemos destacar o risco de um traumatismo craniano e o risco de ser multado. Lembrando que no Brasil o risco de ser multado é uma violação normativa, mais especificamente das normas de trânsito. Como forma estruturada de gerenciar riscos proativa e reativamente, nós aplicamos defesas nos riscos associados a um perigo e não diretamente no perigo. Gerenciar risco é avaliar as suas probabilidades de se manifestarem e, neste caso, quais serão as suas prováveis severidades. Probabilidade e severidade. Probabilidade é a possibilidade de que um evento ou uma situação insegura possa acontecer. E severidade é a possível ou possíveis consequências de um evento ou de uma situação insegura. E como último conceito a ser apresentado, para que possamos continuar a desenvolver o tema gerenciamento de riscos com os nossos entendimentos dos conceitos de uma forma nivelada, temos o da tolerabilidade. Considerando a interface que atua há mais de 43 anos, que é a atividade aérea, o risco faz parte do negócio. A bem da verdade, em qualquer atividade nós temos riscos. O que nos cabe é saber avaliar se eles são toleráveis ou não. E esse é o foco em um gerenciamento de riscos: conhecê-los e adotarmos normas, regras, protocolos, treinamentos e tecnologias para que as probabilidades e severidades de riscos possam ser toleradas por quem as sofrem. No segmento da aviação, nós conhecemos isso pelo acrônimo ALARP, que significa As Low as Reasonably Practicable, o que podemos traduzir como tão baixo quanto possível. A simbologia para análises de tolerabilidade usa a figura de um triângulo invertido com 3 áreas. A primeira região verde, representando uma região de riscos aceitáveis. A segunda região amarela, representando uma região de riscos toleráveis. E a terceira região vermelha, apresentando uma região de riscos não toleráveis. E o objetivo a ser atingido no gerenciamento de riscos é o de procurar migrar para regiões de melhores tolerabilidades. Mas a imagem da área da região não tolerável, maior do que a tolerável e aceitável, não representa para nós da AirJob os objetivos de uma boa prática. Então, a imagem do triângulo da tolerabilidade que adotamos é invertida, representando a região não tolerável como a menor de todas, pois é a proporção que procuraremos obter. Os riscos aceitáveis ocupando o maior espaço, seguido dos riscos toleráveis e, finalmente, no menor espaço possível, os riscos não toleráveis. A base do triângulo, a área verde maior, identificará os riscos que nós toleramos do jeito que eles se apresentam. Na parte central do triângulo, área amarela, nós teremos os riscos aceitáveis e que podemos aplicar defesas para melhorar a sua probabilidade ou a sua severidade, dependendo da análise do custo-benefício ou das dificuldades em aplicar as defesas propostas. E na parte superior do triângulo da tolerabilidade, a área vermelha, a menor área possível, nós teremos os riscos que não são toleráveis e, portanto, devem ser negados. É bom deixar claro que a inversão do triângulo não interferirá em nada nas análises do gerenciamento de riscos.
Se você fizer a análise com a imagem tradicional, vai dar o mesmo resultado. Vamos dar alguns exemplos para agilizar a assimilação desses conceitos para riscos toleráveis do jeito que se apresentam. Tipo de atividade: locomoção. Perigo: sair de casa. A título de exercício, eu vou identificar somente um risco como consequência desse perigo. Risco: ser assaltado. Eu posso sair de casa sem aplicar nenhuma defesa, pois eu aceito esse risco. Mas, mesmo assim, eu vou adotar uma das 3 defesas possíveis, que é uma norma protocolo. Lembrando que só existem 3 defesas possíveis para gerenciar risco: regulamento, treinamento e tecnologia. Então, eu vou também ficar atento, eu vou estar sempre atento. O meu protocolo é ficar atento e eu aceito esse risco de sair de casa. Tipo de atividade: aérea. Perigo: realizar um voo. Riscos: todos os riscos inerentes a um voo. Pelo tempo que fazemos isso, pelas tecnologias embarcadas e pela estatística, eu aceito perfeitamente esse risco. Mas também, a título de norma, protocolo, eu vou adotar como defesas: cumprir com normas e regulamentos aplicáveis, seguir na íntegra o contido no manual de voo da aeronave e boas práticas conhecidas, e vou me manter proficiente. Para riscos toleráveis, onde podemos melhorar a sua tolerabilidade. Tipo de atividade: rotina de trabalho. Perigo: paperless office, que é o processo de transformar todos os acervos tradicionais em papel, em digitais. Aqui na AirJob nós fazemos isso há mais de 15 anos. Risco: perda do acervo é um risco, invasão por hackers é outro risco, ou perda da confidencialidade. Exemplo de defesas que podemos aplicar para melhorar essa tolerabilidade: eu vou realizar backups periodicamente, que nós fazemos aqui na AirJob há muito tempo. Instalar um antivírus eficiente e atualizado, que também fazemos por aqui. E desenvolver permissões hierárquicas de conteúdos, né? Para a gente ter uma melhor qualidade na confidencialidade. Um exemplo disso são os relatórios de auditorias de conformidades que nós fazemos, que todos têm permissões hierárquicas para poder ser lido o seu conteúdo, fora o cliente, claro, que tem a permissão total para ver esse conteúdo. Outro tipo de atividade: documentação a bordo da aeronave. Perigo: documentos no formato digital, o nosso EFB, né, do acrônimo Electronic Flight Bag. Risco: problema com os equipamentos, com os devices para acesso e visualizações. O que nós podemos aplicar como defesas? Cumprir com as normas. Existe um documento publicado pela ANAC, que é a Instrução Suplementar 91002, que trata de uso de informações aeronáuticas em formatos digitais, e manter-me proficiente em relação aos equipamentos que utilizo como EFB. Agora, para riscos não toleráveis. Tipo de atividade: trânsito terrestre. Perigo: não respeitar as leis de trânsito. É um perigo que, devido aos seus riscos, está em uma região não tolerável. Como exemplo de riscos associados a este perigo, nós temos o risco de ser multado ou sofrer um acidente. Exemplo de defesa que podemos aplicar para melhorar essa tolerabilidade:
negar este perigo, que significa cumprir com as normas regulamentares aplicáveis. Continuando ainda na região de riscos não toleráveis, tipo de atividade, pilotagem de aeronaves. Perigo: não realizar os treinamentos periódicos normativos e recomendados. Risco: sofrer autuação de órgãos competentes ou não gerenciar uma emergência eficazmente. Exemplos de defesas que podemos aplicar para melhorar esta tolerabilidade. Negar este risco, que significa cumprir com as normas regulamentares aplicáveis e vou me manter proficiente. Aqui nós respondemos ao nosso questionamento no início deste painel. O perigo, ele é identificado e não tratado. O que nós tratamos são as consequências de um perigo, que podem ser várias para um único perigo. Nós vimos isso em alguns exemplos anteriores, né? E essas consequências de um perigo nós chamamos de risco. E esse tratamento se dá através da análise da tolerabilidade de cada um dos riscos pela sua aceitação, ou ações para tolerar as consequências de um risco, ou negar quando não existem defesas possíveis ou quando não vale a pena pela economicidade gerada. Lembrando que economicidade é o resultado do custo-benefício. Se você vai gastar muito e ter pouco em troca, é melhor não implementar e negar o risco. Eu vou dar aqui um exemplo, transporte de artigos perigosos por empresas aéreas. Existem empresas aéreas que aceitam embarcar artigos perigosos e têm os protocolos que devem ser preenchidos. Existem empresas aéreas que não aceitam embarcar artigos perigosos e simplesmente eles negam esse risco, ou seja, não embarca, ok? Gerenciamento de riscos não é algo que fazemos empiricamente. Todo e qualquer gerenciamento de riscos tem que ser realizado através de processos estruturados, com vários protocolos a serem cumpridos. Análises de tolerabilidade não são realizadas através do achismo, e sim seguindo matrizes de avaliação que nos orientam sobre qual deve ser o resultado, considerando-se as probabilidades e severidades de um risco específico, bem como pelo conhecimento e como devemos utilizar protocolos que nos auxiliam a identificar as melhores defesas para que possamos mitigar as consequências de um risco, pelo menos para uma região tolerável. Não seria possível apresentar todos os processos e seus protocolos em 45 minutos. O nosso objetivo aqui é o de elevar o nível de percepção de todos para a importância em identificarmos perigos em atividades para permitir avaliar se os seus riscos consequentes são aceitáveis, toleráveis ou devam ser negados. E como identificamos o perigo para eleger os seus riscos e tratá-los? Só existem duas maneiras para identificarmos perigos: através do conhecimento ou pelo sofrimento, sendo que as duas maneiras contribuem para mitigar a probabilidade de que um evento não desejável sofra uma recorrência. Pelo conhecimento, nós podemos identificar perigo através do input recebido de alguém em sua atividade ou por análises periódicas de conformidades em uma certa atividade. Ambas dependem de uma comunicação eficaz. Vamos desenvolver o tema de identificação do perigo através de inputs recebidos. E para isso, vamos utilizar
o modelo de pirâmide da teoria de Heinrich. Herbert William Heinrich foi um pioneiro da segurança industrial. Além do modelo da pirâmide, ele desenvolveu o modelo da teoria dos dominós, que é a figura com a sequência de quedas das peças de dominós para demonstrar os fatores contribuintes de um acidente. Em seus estudos sobre segurança industrial, ele deixava muito claro o seu ponto de vista de que todo acidente teria uma causa ou várias delas e, em nenhuma hipótese, ele simplesmente acontecia. Ele combatia fortemente a tese da fatalidade. Em 1931, Heinrich apresentou uma pirâmide para ilustrar um conceito do seu livro Industrial Accident Prevention a Specific Approach. Essa pirâmide demonstra que para cada 300 ocorrências anormais, nós temos 29 acidentes com lesões leves, e para cada 29 acidentes com lesões leves, nós temos um acidente com lesão incapacitante ou morte. O seu conceito diz que temos que trabalhar na base para diminuir os acidentes com lesões. Se eu tenho um acidente com lesão, é porque já tive incidentes ou ocorrências anormais relacionadas com aquele motivo. Vamos transportar isso para conhecimento de um perigo. Como nós podemos combater uma causa se não a conhecemos? Por isso, é fundamental que seja incentivado um programa de reporte de situações anormais para, em um primeiro momento, conhecermos um perigo e, se for o caso, tratar a tolerabilidade de seus riscos. Estudo de caso. Tipo de atividade, voo de sismografia. Então nós estamos voltando àquele estudo de caso que a gente mostrou inicialmente, mas nós não mostramos o que foi implementado como defesa. Tá? Perigo. Transporte de produto tóxico ou inflamável na cabine. Risco. Um vazamento do produto na cabine, que pode intoxicar por inalação piloto e passageiro. Bem, o que aconteceu aqui? Em uma missão para a mudança de acampamento sismográfico, foi carregado na cabine do helicóptero que eu pilotava um frasco de vidro de mais ou menos meio litro contendo amoníaco. No carregamento de outros materiais, algo empurrou esse vidro contendo amoníaco, que caiu sobre a base de proteção de alguns comandos do helicóptero, que é de metal. E o vidro contendo o amoníaco se quebrou, esparramando o líquido dentro da cabine, que estava com uma temperatura interna por volta de 35 graus Celsius. Nós estamos falando de ambiente amazônico. O que ocasionou a intoxicação de todos que estavam a bordo, inclusive a do piloto, que no caso era eu. A sorte foi que isso aconteceu em solo e não em voo. O tratamento do conhecimento deste perigo foi um bloqueio efetivo para que não passássemos da área de ocorrências anormais para lesões leves ou fatalidade. Após o reporte, ficou proibido o transporte de substâncias químicas tóxicas ou inflamáveis na cabine do helicóptero. Eles começaram a fazer esse transporte no bagageiro das aeronaves. Outro estudo de caso, transporte de rede de carga externa vazia dentro da cabine do helicóptero. Isso vai parecer cômico em um primeiro momento, mas foi uma situação estressante que quase levou a um acidente. Não aconteceu comigo, graças a Deus. A grande maioria das horas de voo de helicópteros em sismografia é para o transporte de materiais por carga externa. Para isso,
nós utilizamos redes de contenção para o transporte de diversos materiais. Até então, a prática adotada era de que, para regressar as redes para clareiras e permitir a montagem de mais cargas a serem transportadas, elas eram jogadas na parte traseira da cabine do helicóptero, logo atrás do piloto, né? Às vezes, as redes vazias, elas ficavam bastante tempo no chão da clareira. Em uma dessas situações, uma cobra entrou na malha de uma das redes. E quando o mestre de carga jogou a rede na parte traseira da cabine do helicóptero, entenda-se, atrás do piloto, ele não notou que tinha uma cobra nela. Algum tempo depois da decolagem da clareira, o piloto notou que uma cobra estava simplesmente circulando dentro da cabine e teve que realizar um pouso emergencial na clareira mais próxima para evitar que ela pudesse fazer algum mal a ele. Após esse evento, foi decidido também, então foi um reporte de não conformidades, né? Foi decidido que as redes vazias seriam transportadas somente nos bagageiros dos helicópteros. Vamos agora desenvolver o tema de identificação do perigo através de análises periódicas de conformidades em uma certa atividade. Auditorias periódicas de conformidades são ferramentas de extremo valor para identificar falhas latentes. Elas são um processo sistemático, documentado e independente que obtém evidências e as avaliam objetivamente para determinar a extensão na qual critérios normativos de contrato e de qualidade estão sendo atendidos. Diferentemente das perícias, que é o exame para verificar ou esclarecer um fato pontual, a auditoria ela avalia toda a ligação sistêmica da atividade. Em muitas das vezes, por serem processos repetitivos, algumas atividades levam a bloqueios de percepção, que acabam sendo incorporados como falhas latentes e que passam despercebidas. E o olhar de alguém que está de fora dessa atividade pode facilitar a identificação dessas falhas latentes, que são os riscos associados a um perigo. Além disso, a realização de auditorias, ela ajuda a identificar também melhorias possíveis, né? A procura pelo melhoramento contínuo deve ser incorporada em qualquer atividade. E esse processo de procura de possíveis melhorias tem sido um grande aliado na mitigação de eventos não desejáveis, sejam eles de contextos externos ou internos. Agora, quando a identificação de perigos através do conhecimento falha, nós deixamos de trabalhar proativamente para trabalharmos reativamente, após um sofrimento, seja ele pessoal ou de outros. O sofrimento é uma das formas de aprendizado na vida. Dessa maneira, não podemos simplesmente lamentá-los. Temos que tirar os ensinamentos que eles nos proporcionam. Uma das formas que periodicamente fazemos isso na AirJob é pelo estudo de casos de eventos não desejáveis. Nós temos vários painéis desenvolvidos de onde foram tirados vários aprendizados, onde destacamos o acidente do Varig 254, onde a falta de treinamento e padronização operacional foram fatores contribuintes desse acidente, e o acidente do American Airlines 587, que é o maior acidente aeronáutico em território americano até hoje. Muita gente pode achar que o evento das Torres Gêmeas foi o maior, mas esse evento, o das Torres Gêmeas, ele não foi um acidente aeronáutico, e sim um atentado. Então, na aviação, isso é tratado como security e não como safety.
Nós convidamos a acessarem a nossa página através do link airjob.wordpress.com e lá na parte superior da página vocês têm vários sublinks das interfaces que atuamos. Clicando no sublink Conteúdos Online, vocês abrirão uma de nossas páginas contendo vários painéis de palestras, tutoriais, estudos de caso e videoaulas de acesso gratuito. Recomendamos assistirem os painéis de segurança de voo sobre treinamento negativo, que é o do American Airlines 587, e o painel do Varig 254. São dois painéis onde tiramos vários ensinamentos. Esperamos ter atingido o objetivo deste painel, que foi o de elevar o nível de percepção da audiência, alertando para que a maior das falhas em gerenciamento de risco se dá pela falta da análise periódica para identificação de perigos, já que, com o decorrer do tempo, novos perigos podem surgir e os riscos associados a perigos também podem sofrer mudanças em sua tolerabilidade. E aproveitamos também para convidar para nos seguirem através de nosso site.